Vocês estão bem? Preparados? Esses cultos aqui de quarta-feira, amados, são os cultos que são as noites de milagres. E a gente sempre tem uma ênfase diferente, que é a oração e busca realmente de milagres. Eu venho nas quartas-feiras porque eu preciso de milagres. Eu estou aqui hoje porque eu preciso de um milagre na minha vida. Você está aqui por causa disso também? Você está aqui por causa disso também? Eu tô atrás de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu sei qual é ele. Você não sabe, mas eu e Deus sabemos. E você precisa de um milagre. Por isso que você está aqui. E você e Deus sabem qual é. Eu sei que nós vamos fazer todas as quartas-feiras e vai ser uma bênção. Quem está aqui nesta noite, tem vindo nas noites de milagre e já experimentou um milagre e gostaria de testemunhar? Quem está aqui e gostaria de testemunhar? Olha, eu tenho vindo e Deus fez isso que eu tanto precisava, tanto queria, e Deus me abençoou e Deus fez isso. Quem está aqui e gostaria de dar um testemunho? Amém. Quer, não quer, segue o fluxo. É? Tímido? Que nada, vocês não têm timidez não, gente. Vamos lá. Queria que você abrisse comigo a palavra de Deus. Não se preocupem, serei breve e objetivo, tá? E aí nós vamos orar e depois nós vamos para os nossos lares abençoados. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Nós vamos ler sobre a história de um homem chamado Jairo. Abriu aí sua Bíblia? Está aí? Está no ponto? Você que gosta de anotar, verso 40. Verso 40. Posso ler? Vamos lá? Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Verso 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Feche seus olhos. E nesta noite de fé, eu quero que a gente possa juntos orar ao Senhor. Pai querido e Pai amoroso, Pai bendito, Pai de amor, Pai santo, nosso Deus, a quem nós amamos, servimos e confiamos. Senhor, usa da Tua palavra nesta noite para falar aos nossos corações. Usa a Tua palavra para aumentar ainda mais a nossa fé. Usa a Tua palavra, Senhor, para nos abençoar, para nos orientar, para nos corrigir. Usa a Tua palavra de forma poderosa. E que possamos, Senhor, sair daqui desta noite abençoados, cheios do Teu Espírito Santo e firmados ainda mais na Tua palavra. Que o Senhor fale conosco nesta noite, tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amados, para você que gosta de anotar, eu estou vendo que muitas pessoas estão anotando. Se eu tivesse que dar um tema para esta mensagem, eu daria um tema o seguinte: o fim da morte. Então,
Anote aí, o tema da mensagem de hoje: o fim da morte. Ó. O que acontece? Quando alguém pensa em morte, você pensa em morte, pensou em morte, automaticamente a imagem que você tem na mente é que acabou. É o fim. Morte, ela é o fim. Morte é algo definitivo. Morte é algo que a tua mente, quando alguém fala morreu, na sua mente imediatamente está assim: acabou, não tem mais jeito, que pena. Você já passa para a segunda fase, que é meus pêsames. Sinto muito. Infelizmente não deu certo. E aí, hoje, vamos aqui pensar de uma forma espiritual, né? Porque nós somos homens espirituais e mulheres espirituais. Então, a morte que nós podemos falar aqui, ela pode estar relacionada em vários temas aqui dentro da sua vida. Qual é a área da tua vida que você pode olhar hoje e falar assim: aqui está a morte? Pode ser na sua vida financeira, pode ser na sua saúde, pode ser na sua vida familiar, pode ser em qualquer área da sua vida. Você pode olhar e falar assim: aqui está a morte. E aí, ou seja, é uma visão que você tem de quando você olha para aquilo, você pensa assim: aqui não há solução, aqui tem um problema que não tem remédio, aqui tem algo que sinceramente acabou, não tem mais jeito. Você e eu, por sermos seres humanos, nós podemos olhar dessa forma. Mas, por sermos cristãos e termos um Deus poderoso, Ele é um Deus que faz com que a morte, ela tenha um fim. Ou seja, que ela tenha um recomeço. Qualquer área da tua vida, ainda que esteja a morte, ela pode voltar a viver. Então, por isso que o tema da mensagem é o fim da morte. Aquilo que para você pode ser morte, ela pode ter um fim e começar a ter vida. Porque Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, amados? Então, assim, olhando aqui para o texto, eu gostaria de ir pautando aqui, versículo por versículo, até chegar na conclusão que o Espírito Santo colocou no meu coração. No versículo 40 fala o seguinte, olha: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Então o que aconteceu? Jesus, ele estava voltando para a cidade dele, aqui a cidade de Cafarnaum. Então ele estava voltando para a cidade, uma multidão estava esperando ele. Estava muita gente esperando ele, e todos estavam lá. E de repente ele chega, e aí toda a multidão estava alegre. A multidão estava em festa porque Jesus chegou. O que eu e você podemos aprender com este versículo? O primeiro ponto é o seguinte: ele chega na cidade dele. Há quantos aqui sabem qual era o nome da cidade que Jesus não nasceu, mas a cidade que ele morou? Não é Nazaré. A cidade que ele morou a vida inteira. Cafarnaum. Essa é a cidade que Jesus morou. E vocês sabiam a cidade que Jesus morou? Você sabe o que existe lá hoje? Não? Um deserto. A cidade está totalmente destruída. Não existe mais a cidade. Você sabe que o interessante é a cidade que ele morava. Não seria a cidade que talvez foi a cidade que ele mais fez milagres. Foi a cidade que ele mais operou sinais, prodígios e maravilhas. Foi a cidade que ele mais fez curas. E é a cidade que não existe mais. Por isso que Jesus, ele fala assim: o profeta não tem honra na sua própria casa. Porque ai de vocês se tivessem sido feitos os sinais. E ele fala de Cafarnaum. Porque os sinais que foram feitos lá era para essa cidade ser assim o berço do evangelho. Mas não, as pessoas não acreditavam. Esse tipo de multidão aqui, que ficava ovacionando Jesus, na verdade era um tipo de multidão que queria um oba-oba. Sabe aquela coisa? Vamos lá para ver. Vamos lá ver como é que é. Vamos lá ver o show que Jesus vai fazer.
Vamos ver aqui o coxo que ele vai... Sabe, amados, você e eu precisamos entender que nós não devemos fazer parte da multidão. Se você fizer parte da multidão, você vai ser meramente um espectador. Se você fizer parte da multidão, você vai ficar simplesmente só vendo o que Jesus faz. Você vai simplesmente olhar e ver, ele curou ali. Ele fez lá. Levantou ali. Ele fez o cego ver aqui. Ele fez o coxo andar ali. Ele ressuscitou ali. Mas nunca na sua vida acontece nada. E na grande parte dessa multidão aqui, nós pulamos metade do texto, que fala sobre a mulher com fluxo de sangue. A multidão estava alegre para ver o que Jesus fazia. Eu e você, a primeira lição, não devemos fazer parte da multidão. Eu quero que Jesus faça na minha vida. Eu quero que Ele opere na minha vida, e esse tem que ser o teu desejo, que Ele faça na tua vida, que você não seja a multidão, mas que você seja o Jairo, que você seja a mulher do fluxo de sangue, aquele que foi até Jesus, e que o milagre chegou na casa dele. Porque você pode achar maravilhosos os testemunhos, mas quantos de nós aqui não queremos o milagre para nós mesmos? Há uma grande diferença em ser espectador e ser experimentador das graças e das bênçãos de Deus. Olha só a atitude de alguém que não queria fazer parte da multidão. Verso 41. Eis que veio um homem. Eis que veio. A multidão estava lá. Faz aí, Jesus. Cura alguém. Mas aí não, veio Jairo. Eis que veio um homem chamado Jairo, e era chefe da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe suplicou que fosse até a sua casa. A multidão queria ver o que Jesus podia fazer. Esse homem chega até Jesus e fala: vem. Vem, vem à minha casa, vem na minha casa. Esse homem chega diante de Jesus e se prostra. Você pode ter uma atitude de multidão, espectador, você está lá vendo. Ou você pode ter uma atitude diferente. Você pode ter uma atitude de chegar diante de Deus, se prostrar diante de Deus e falar: vem. Vem à minha casa, porque eu tenho um problema, e só tu pode resolver o meu problema. Que fique um alerta para eu e você, amado. Você pode fazer parte da multidão, ou você pode se prostrar e falar para Jesus: vem à minha casa, eu tenho um problema. E sabe, muitas vezes você tem que chegar diante de Jesus sem se preocupar com o que as pessoas vão dizer, ou sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar. É mais ou menos assim, eu falo: alguém tem um testemunho? Talvez 5 ou 6 pessoas aqui teriam, mas se preocuparam primeiro o que os outros iam pensar. Eu não sei falar, eu não sei dizer, eu não sei me expressar, eu vou falar errado, eu não sei se isso é um testemunho, eu não sei. A gente já faz um pré-julgamento de nós mesmos, e aí deixamos de fazer. Jairo era chefe da sinagoga. Sabe o que isso significava? Ele era um homem mega importante. E mais, ele era um homem contra o cristianismo. Porque ele era chefe da sinagoga. Ele era um homem doutorado. Ele sabia tudo sobre as leis da Bíblia. Ele era um homem que seguia a Torá. Ele era responsável pelas orações que se faziam na sinagoga. Ele era responsável pelos louvores na sinagoga. Ele era um homem que iria contra aquilo que estava acontecendo. Porque ele admitiria que Jesus seria o Messias. E o que aconteceu? Os fariseus, ele era um fariseu. Quem que matou Jesus? Hein? Os fariseus. Os fariseus mataram Jesus. Então esse homem, por causa de uma situação, por causa de uma necessidade, por causa de um problema que ele tinha, ele abre mão da sua autoridade, ele talvez abriu mão até mesmo das suas próprias convicções,
certo? Abriu mão das suas convicções, porque a Torá dizia algumas coisas, e aquele pessoal ali da sinagoga, eles eram contra. Então eles não podiam aceitar que aquele homem era o Messias, mas para ele, que precisava de um milagre na sua casa, ele abriu mão das suas convicções, foi diante de Jesus, se prostra diante de Jesus e fala: vem até a minha casa. Às vezes as nossas convicções nos traem, amados. Às vezes os nossos achômetros nos traem. Às vezes a nossa vida, a nossa correria nos trai. E Jesus, Ele quer de nós que sejamos como este homem, como a mulher do fluxo de sangue. Alguém me tocou. Nós pulamos esse texto da mulher, não é o caso. Mas olha a atitude de um e a atitude do outro. Foi a mesma atitude de ir até Ele. Se você veio aqui nesta noite e você precisa de um milagre, você vai ficar aí na multidão? Vai ficar aí só na expectativa? Fique à vontade. Fique à vontade, querido. Mas o Espírito Santo fala ao seu coração nesta noite. Não fique só como espectador. Vá diante de Jesus, se prostre diante dele e fala: vem na minha casa que eu preciso de ti. Eu preciso de ti na minha vida. Que seja o fim da morte nessa situação que eu estou vivendo. Que seja o fim da morte nessa situação que eu estou vivendo. É assim que tem que ser, amado. Você tem essa autoridade de chegar diante de Deus. Não de mandar em Deus. Mas você tem autoridade, porque você é livre. Você pode chegar até Jesus, se prostrar, falar: vem à minha casa e dá vida aonde há morte. Amém, amados? Versículo 42. Pois ele tinha uma filha única, de uns 12 anos, e que estava à morte. Amados, olha o que eu aprendo com isso. Esse homem foi específico. Jesus vem à minha casa, porque eu só tenho uma filha, ela tem 12 anos e está à morte. O que você precisa de Deus? Às vezes eu fico perguntando se você sabe o que você quer que Deus faça na sua vida. Às vezes eu me pergunto isso. Hoje eu sei exatamente o que eu quero que Deus faça na minha vida. Então que nós sejamos pessoas específicas com Deus. Que sejamos: Jesus, eu vou até diante de ti, vou me prostrar diante de ti, vou te chamar para vir na minha casa, e este é o problema. É isto que eu preciso. Esta é a situação onde há morte, e eu preciso que tenha vida. É aqui, Jesus. É assim, amados. Específico, direto, claro, objetivo. Você viu aquela frase? Direto e reto? Né? Que sejamos assim com Deus. Que sejamos assim com Jesus. Porque Ele está aí para fazer. Se você pedir algo no nome dEle, Ele o fará. Você tem inúmeras promessas de Deus que garante que você vai ter aquilo que você buscar, aquilo que você quiser, aquilo que você clamar. Mas é necessário você ser específico diante de Deus. Amém, amados? Versículo 49. Versículo 49 diz assim: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa, chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Sabe, amado, nós somos crentes. Nós não somos daqueles que desanimam, ou daqueles que desistem. E nós não somos também daqueles que temem as más notícias. A palavra de Deus, ela fala isso: não tema as más notícias. Elas vão chegar. Sabe, querido? Você é crente? Eu posso dizer uma coisa para você? Você vai passar cada perrengue na vida, irmão. Você vai passar cada situação difícil. Você vai passar cada problema na vida. Não pensa que você é crente, que você está isento de nada não, viu, querido? Se faltar água na rua, falta na tua também. Eu lembro uma vez que tinha um racionamento de água, lembra disso? Estava faltando água, não sei o quê, e eu vi uns crentes orando assim: na minha casa não vai faltar. Eu falava assim: eu quero só ver como vai ser isso. Espera aí. Faltou no bairro inteiro, só na tua que não. Aí você fala: não, porque eu sou crente. Aí Jesus lá de cima: não me mete nessa, bicho.
não me mete nessa, que eu não vou me meter nesse assunto. Isso aí é problema de vocês. Se vocês acabaram com a água do planeta, eu... Então assim, o problema muitas vezes chega... A palavra de Deus não fala assim que o sol nasce para o justo e para o injusto? É assim, amados. Então você vai ter problema na vida. Se eu estraguei a tua fé, desculpa, irmão. Mas se você entrou aqui falando assim, agora eu sou crente, nada me acontece nunca mais. Eu não sabe de nada, inocente. Eu sou há 25 anos e eu estou falando para você que eu acho que eu tenho mais problema do que... Mas, meu amado, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e nós não tememos as más notícias, e quando elas chegam, ela infelizmente vai encontrar em mim um escudo. Ela encontra em você um escudo, ela encontra uma proteção que é divina. Pode vir o problema que for, pode vir a tragédia que for, pode vir a má notícia que for, eu não temo as más notícias, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei aonde está firmada a minha fé, e não é qualquer bobeirinha que vai abalar. Nem a mim, nem a você. E mais, nós sabemos que Ele tem cuidado de nós. E independente da situação, você não desanima. E Ele vai fazer um milagre que depois esse problema se tornará um testemunho. Tudo o que acontece na tua vida é para que Deus seja glorificado. É para que um dia Ele possa ser exaltado através da sua boca, onde você vai dizer assim, aconteceu isso, mas depois foi assim. Porque Deus faz da morte vida. Jesus, Ele passou por isso. Jesus, Ele morreu, foi crucificado. Muitos diziam, vixe, agora lascou, agora não tem mais jeito. Tanto é que os seus próprios amigos, seus discípulos o abandonaram. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E você está aqui hoje por causa dEle. Então imagina, amados, você não precisa temer as más notícias. Se alguém disser assim, olha, a tua filha morreu, não temas. Que é no versículo seguinte, Jesus disse assim, ó. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente. Ela será salva. E eu digo para você, não temas. Não temas más notícias, não temos problemas. Não tema essa situação que talvez você olha hoje e fala, é uma situação de morte na minha vida. Não temas. E nós precisamos tomar cuidado. Porque quando Jesus diz não temas, sabe o que a razão diz? A minha razão e a tua razão? A tua razão e a minha razão diz assim, que você só crê no possível. Jesus, Ele fala assim, não temas, mas a razão, porque nós somos pessoas que nós raciocinamos, correto? Uns sim, outros não, né? Mas na grande maioria todo mundo raciocina. Então a razão diz o quê? A razão diz para você acreditar só naquilo que é possível, só que naquilo que está no teu braço, no teu alcance. Mas quando Jesus fala assim, não temas, crê somente, é para você crer além da razão. E a razão você está certo. Na razão você está certo. Imagine que é o seguinte, você já viu aqueles vídeos de vídeo cacetada? Já viu? Se aquele povo tivesse só um pouquinho de consciência, ele saberia que ele não poderia pular de um canto para o outro, né? Porque quando ele pula de um canto para o outro, vai lá e pá, se arrebenta todo. Meu Deus, a pessoa não teve cálculo ali, não calculou que a perna não ia alcançar aquilo, ou que se ele fizesse aquele troço que ele ia afundar, ou ia bater, ou ia... Mas, ou seja, ele deixou que a razão é certa. Mas em certas situações no cristianismo, você precisa crer além da sua razão. A sua razão, ela vai te limitar. E Jesus fala assim, não temas, crê somente, acredita no impossível. Então, a razão, ela diz, crê no possível, mas Jesus diz, creia no impossível. Amém? A tua experiência, ela diz outra coisa. A tua experiência, eu anotei aqui, ela diz assim, ó, que nós estamos falando de morte, né? A tua experiência diz, ninguém que morreu volta. Volta ou não? A tua experiência diz isso. A tua experiência de vida. Nós somos crentes. Alguém aqui dentro, já viu um morto ressuscitar? Já viu? Então a tua experiência diz o quê? Quem morreu,
morreu. Certo? Estou certo ou estou errado? Eu nunca orei para o morto ressuscitar. Confesso, não tive coragem ainda. Posso até tentar uma hora, mas confesso que eu vou ficar meio na dúvida ainda. Estou sendo franco. Estou sendo franco. Eu acho que isso é o dia que eu orar, eu tenho que ter uma fé assim de Noé, para construir quase um estádio para navegar em cima de uma água que nunca nem tinha chovido na terra. Mas, por exemplo, por isso que Deus fala assim, que às vezes a gente tem que ter a fé de uma criança. Eu sou pai de uma menina, muitas vezes eu dou, que é o que eu convivo. Eu tenho uma menina, eu vivo direto com ela, e ela me surpreende a cada dia que eu faço uma coisa. Então, outro dia eu estava assim, eu falei assim, eu preciso ensinar a Ludmila a respeito de morte. Eu falei, o que eu vou... E aí morreu uma amiga, Deus providenciou que morreu uma amiga do... Aí fala besteira, né, Vitor? Corta. Não, aí o que aconteceu? Eu precisava ensinar, eu falava assim, eu queria ensinar minha filha a respeito de morte e tal. E aí morreu uma mãe de uma amiga minha, muito querida. Ela era da Comunidade da Graça também. Agora ela está morando na Espanha. E aí a mãe dela morreu, ela falou, Washington, minha mãe morreu, eu estou indo aí para o Brasil. Ô, Edilene, vem para cá, a gente te ajuda, eu vou cuidar também, te ajudar e tal. E aí eu falei, é a oportunidade que eu tenho de levar minha filha num cemitério, ela tinha uns 4 anos, e explicar para ela a questão da morte. Como que funciona isso, né? E levei, né? E o cemitério é aquele cemitério bonito, sabe? Que as pessoas ficam enterradas dentro da terra assim, só tem a lápide assim, né? Não tem o túmulo assim, o jazigo lá, né? Não, no chão também é jazigo que fala, né? Aquilo é um mausoléu? Também não sabe. Dá palpite não sabe. Não, então, você sabe, tem um cemitério que tem aquelas casinhas, né? E esse não, esse era gramadinho, assim. O cemitério do Ayrton Senna, sabe? Cemitério Jardim, é esse que eu quero. Não quero, não, que eu não quero ficar dentro da terra, não. Não quero ficar dentro da terra, não. Quero ser jogado pelo ar, assim. Então tá, aí falei assim, vou levar minha filha lá, né? Ela tinha 4 anos, hoje ela tem 7. Aí levei ela, aí falei, filha, aqui é onde as pessoas morrem. Eu falei, é. E aí a gente enterra as pessoas aqui dentro dessa terra. E elas ficam aí dentro. Não, gente, vocês precisam ter essa experiência de levar uma criança no cemitério, é muito legal. É muito interessante. É muito legal, porque você ensina a criança... E eu estava aqui. Primeiro que eu sou um homem que eu ensino a minha filha a ter fé. Ensino ela a ter fé. Falo, filha, às vezes eu falo assim, nossa, estou com uma dor de cabeça. Ela, peraí que eu vou orar por você, papai. Aí ela, passou? Aí eu falo, passou, né? Aí ela sempre está orando por mim. Aí eu estou lá explicando para ela tal. E ela gostando, achou o máximo tal. Né? De repente chegou um momento que nós íamos para o local onde estava a pessoa que estava falecida, né? E aí eu cheguei lá, mostrei para ela, né, com ela no colo assim. Ela falou, tá vendo, filha, a pessoa ela morreu, né? Tá vendo? A gente tem que ter respeito, tal. Aí ela olhava assim, eu posso tocar? Aí eu falei, não toca não. E ela, ela olhava assim, mas por que ela morreu? Eu falei, morreu, filha. Acontece, as pessoas morrem, né? Ela tá com o olho fechado. Eu falei, morreu, ela tá dura aí e tal. Tá bom. Aí o pastor Ademar, que já teve algumas vezes aqui, ele estava nesse enterro, porque ele é muito amigo da Edilene também, é uma amiga nossa muito antiga. E aí, ele foi no velório para fazer a oração lá pela família, tal, porque a gente não ora pelos mortos, né? E estamos lá fazendo, tal, chegou o momento dele fazer a oração, a Ludmila, eu peguei ela no colo, segurei aqui e estou lá dentro. E ela observa tudo. Então, de repente, o pastor Ademar faz uma oração durante um bom tempo. Tal, ele fez uma oração bonita, bacana pela família, abençoou, tal. Um silêncio, sabe aquele silêncio de morte? Um silêncio também, né? Um velório, né? Aí, de repente, ele termina de fazer a oração. Quando ele acaba de fazer a oração, ela pega e fala assim, é agora que ela levanta? Gente do céu. Você fala assim, cala a boca.
A menina pega e fala, é agora que ela levanta? Porque na cabeça dela, a fé dela era o quê? Ele está orando, ela vai ressuscitar. Eu não imaginei que ela faria um troço daquele. Né? Ou seja, ela foi a única ali que tinha fé para acreditar. E eu lembro que ela estava assim, orando. E acho que na cabeça dela, ela falou, nossa, eu vou ver ela sair dali de dentro do caixão. Então assim, a tua experiência de vida mostra que muitas vezes, aonde há morte, não há mais vida, não há mais solução. Mas quero dizer para você, seja como uma criança e acredite que há um fim para esta morte. Há um fim para esta morte, porque Cristo é o autor da vida. E ainda que esteja morto, viverá. Ainda que pareça que está acabado, há uma solução, há um escape, há um plano de Deus para tudo isso, para a minha e para a tua vida. A emoção diz o quê? A emoção diz que angústia e medo me consomem por causa da morte. Mas Jesus, ele fala assim, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Creia que Jesus irá trazer vida aonde existe morte, meu irmão. Se em alguma área da tua vida existe morte, creia que Cristo haverá de trazer vida. A filha de Jairo foi ressuscitada. Então, haverá vida na sua vida. Queria, para encerrar, ler um salmo. Salmo 126. Que diz assim, verso 1. É o salmo inteiro. Que se eu e você nós crermos, acreditarmos, nós ficaremos assim, ó. Talvez muitos de vocês nesta noite precisam que aconteça isso. Que você quer que Deus restaure os seus sonhos. Então no salmo diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor há de restaurar os teus sonhos, e você ficará alegre. Aonde há morte, haverá vida. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Talvez aonde há morte na sua vida, você tenha até semeado com lágrimas. Mas eu quero dizer para você que a sua fé em Cristo Jesus fará com que você venha colher, venha ceifar com alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Feche os seus olhos nesta noite. Eu quero te dar a oportunidade de você se achegar diante de Deus. Eu quero te dar a oportunidade de você não ser mais parte da multidão. Quero te dar a oportunidade de você não fazer parte da multidão que está ali só na expectativa, só olhando, só observando. Mas quero te dar a oportunidade que Jairo teve, de você se achegar diante de Deus nesta noite, de você se prostrar diante dele nesta noite, e de você dizer para ele, Senhor, sobre esta minha área da vida que há morte,
seja específico com Deus. Traga vida, Senhor. Ressuscita os meus sonhos. Restaura a minha vida. Concede o desejo do meu coração. Saia desse momento de espectador e passe a ser protagonista nessa sua vida, na sua vida. Não queira ver o que Deus vai fazer na vida do outro, mas queira ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não se preocupe se Deus está fazendo na vida do outro, mas se preocupe que você quer que Deus faça na sua vida. Jesus. Seja específico com Deus. Se aproxime de Deus. É você em Deus. Crê somente. Crê somente, haverá vida onde há morte. Creia nisso. Ore ao Senhor, meu irmão. Coloque diante dele o teu coração. Se prostre diante dele. Esta noite você tem a oportunidade de resolver. Se você quer continuar sendo uma multidão, até estava alegre, você até se alegra na casa de Deus. Mas o milagre parece que não chega na tua casa. O milagre não chega na tua vida. O Espírito Santo abre os teus olhos para você ver que para chegar o milagre é de outra forma. É você e Deus, é você e Jesus, é você e a tua necessidade, é você e a morte para que haja vida. É você e Ele, é você e Ele, é você e Ele. É você e Ele. Jesus, Jesus, Jesus. Não somos como a multidão, mas somos como Lázaro, como Jairo, como a mulher com fluxo de sangue. Nós somos como aquele cego Bartimeu. Nós somos como os leprosos. Nós somos daqueles que chegam adiante de Ti. Nós somos daqueles que se prostram diante de Ti. Nós somos diferentes, Senhor. Ouve a oração que se fizer neste lugar, Pai. Atende as nossas orações, meu Pai. Derrama os Teus milagres sobre nós, Senhor. São tantas necessidades que temos aqui, Senhor. São tantos, Senhor. São situações de morte muitas vezes, que se nós olharmos pela razão, pela emoção ou pela experiência, nós não temos saída. Mas nós olhamos pela Tua palavra, pela palavra que o Senhor declarou. Não temas, crê somente. E onde haver a morte, haverá vida. O fim da morte, o começo da vida. O fim da morte, o começo da vida.